'Cause you're sweet and lovely, girl. I love you. Oi pessoal, aqui é Fran Borges, esse é o Poesias, Prosas e Algo Mais. E hoje eu vou falar com vocês sobre 3 livros. E não sobrou nenhum. Pedro Páramo e Fahrenheit 451. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um engasgou. E então sobraram 9. E assim começa o nosso mistério. E não sobrou nenhum. Vai contar a história de 10 pessoas que por motivos diferentes acabam em uma ilha. A Ilha do Soldado. E este poema, que eu acabei de ler um trecho para vocês, está escrito na parede do quarto de cada uma delas, né, nessa casa que fica nessa ilha. E eles têm um estranho e desconhecido anfitrião. Ninguém sabe, na verdade, quem ele é. De repente, começam a morrer pessoas. Morre a primeira, morre a segunda, morre a terceira. E quem seria o assassino? E qual o motivo pelo qual ele estaria matando essas pessoas? A trama é maravilhosa. É fascinante você ficar preso da primeira à última página. No começo do livro dá uma apresentação, né, de cada personagem, de cada ocupante, né, que vai estar nessa ilha. E o mistério vai te enredando, as pistas vão te enredando e você vai junto ali com eles, descobrindo e desconfiando de todos, né? Claro que a gente começa a dar nossos palpites. A autora é muito... ela é fantástica em enganar, né, a gente, porque tem uma coisa que acontece aqui que nos engana facilmente. Eu tinha a opção de um dos assassinos que no fim até se comprovou verdadeira, mas eu duvidei daquela opção e acabei até descartando ela depois. Além do assassino, o motivo pelo qual ele está matando é surpreendente. A narrativa da Agatha Christie é fácil, instigante, eletrizante, te envolve, o mistério é muito, muito bom. 5 estrelas para este livro. A leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Adivinhem quem disse essa frase? Gabriel Garcia Marques. Nada mais, nada menos. Sim, Juan Rulfo é predecessor dele, ou seja, ele bebeu aqui dessa água. Mário Vargas Llosa também bebeu, Júlio Cortázar também era fã de Juan Rulfo. Ele inaugurou, né, o que se chama hoje de realismo fantástico. A narrativa do autor é uma coisa completamente surpreendente e única. É algo que te tira completamente do prumo. Se você quer alguma coisa pra sair, te jogar mesmo pra fora da tua zona de conforto, lê esse livro. É uma coisa incrível a narrativa dele. Eu nunca vi nada parecido em nenhum local. Ele vai contar a história aqui do Juan Preciado, que ele tá no leito de morte da mãe e a mãe faz ele prometer que ele vai voltar pra Comala, que é a cidade, né, que ela nasceu, e onde fica o pai deles, né, que ela diz que abandonou os dois, que os abandonou. E ele pede pra ela ir lá e cobrar dele o que ele deve pra eles. O fato de ter abandonado os dois. E ele promete no leito de morte dela que vai voltar pra essa cidade, vai procurar o pai dele, que é o Pedro Páramo. Mas quando ele vai nessa viagem, né, nessa Comala, e ele vai conhecendo diversos personagens, né, nessa cidade. A cidade em si, ela é a protagonista. E ele vai descobrindo que algumas dessas pessoas estão mortas. E vai descobrindo quem era o pai dele, né, que é uma figura também bem estranha, que faz a própria lei, né. E esse autor, o Juan Rulfo, ele tem apenas 2 obras, que é esse livro aqui e um livro de contos. E já foram consideradas obras-primas, para você ver o que é
essa narrativa. E, além de tudo, o livro é bem fininho, vocês podem ver, essa é a minha edição da Best Bolso. E ele é tão denso, tão intenso e tanto, ele traz tantos temas para você refletir. Vai falar sobre religião, vai falar um pouco sobre política, né? Naquela época que as pessoas faziam a própria lei e algumas coisas que você consegue também fazer analogias hoje. Então é um livro fantástico, recomendo muito também. 5 estrelas. Uma distopia, simplesmente, absurdamente fantástica, com uma narrativa envolvente, única. Ela é ao mesmo tempo crua, ao mesmo tempo ela é poética e ela é diferente. Você lê muitas coisas nas entrelinhas, ela também consegue ser densa. Então é uma mistura. Eu adorei essa distopia. E ela também é uma coisa assim impensável e horrível para qualquer um como nós, leitores ávidos. Porque aqui se queimam livros. Esse foi um livro visionário do Ray Bradbury. Ele foi publicado em 1953. E ele fez uma previsão catastrófica, eu creio. Porque ele se passa mais ou menos nos anos 2000. E nessa sociedade aqui, as pessoas decidiram, na verdade tem esse regime ditatorial, que eles queimam livros, mas não é uma coisa que é obrigatório. Você vê que nessa sociedade as pessoas decidiram parar de ler. Elas não querem pensar. Elas não querem parar pra pensar. Elas têm telões por toda a casa. Elas veem televisão o tempo inteiro. Elas interagem com aquelas pessoas ali. Elas conversam com aquelas pessoas ali e elas só querem se divertir, elas não querem pensar. Tem uma hora que ele fala porque tá acontecendo uma guerra no mundo e ninguém sabe ao certo a guerra, porque as pessoas não se importam. Elas não estão nem aí. Elas só querem ser felizes, ter prazer. Descreve bem aqui a superficialidade, as coisas passageiras. Elas não querem parar para questionar ou pensar. Elas só querem se divertir. E isso, obviamente, a gente pode, com certeza, fazer com uma completa analogia com a nossa sociedade de hoje. E já com essas pessoas que interagem, que você fica 24 horas vendo, eles dizem as famílias, né? Que as pessoas têm como as famílias delas, as pessoas que estão nas telas. Ele já estava aqui fazendo uma visão, né, do que seria hoje os reality shows. E é simplesmente incrível. A gente vai acompanhar a história aqui do Guy Montag, que é o bombeiro, né, que ele queima livros. E ele tem essa vida superficial, a esposa dele representa bem isso, e eles praticamente não interagem, eles são apáticos e vegetativos, sabe? Até que ele conhece, obviamente, tem algumas pessoas que são resistentes, poucas, né? Mas tem alguns resistentes. E ele conhece a Clarice, que é uma jovem, né? Uma adolescente de 16, 17 anos. E ela é diferente de tudo de todas as pessoas com quem ele convive, porque ela questiona as coisas. Ela questiona, ela se pergunta, ela para pra olhar cada detalhe do dia, as árvores e como as coisas se movem. E ela pergunta pra ele se ele é feliz. E aquilo começa a ter vários questionamentos, né? Aquilo vai perturbando ele ao longo das incursões pra queimar os livros. Ele acaba roubando um livro. Acaba roubando um livro. E quando ele começa a ler, aquilo completamente transforma ele. E aí você vai vendo o desenvolvimento, tem os personagens, tem o chefe dele, que é um personagem assim fantástico, que representa bem o autoritarismo, e ele tem frases maravilhosas durante todo o livro. Tem uma frase até que ele diz que as pessoas que a gente tem que entupir as pessoas com fatos, porque aí elas acabam achando que pensam. Entende? Ela tem que entope as pessoas com fatos e elas acham que pensam, mas na verdade não pensam.
Porque até hoje não existe livros, não existe revistas, não existem quadros, só existe a televisão. E tudo é meio que vigiado. E esses livros têm essas incursões, né, para queimar os livros. Mas o mais legal daqui que são os resistentes, que são pessoas que fugiram e vivem clandestinas e isoladas. Cada uma delas, elas não podem carregar os livros, mas cada uma delas se predispõe, né, a ler. Elas leram um livro, o queimaram, mas elas o decoraram. Então, e cada um é um livro, escolhe um livro para ser. E essa parte é muito fantástica, porque eles têm a esperança que um dia, né, as pessoas na sociedade decidam novamente que quer pensar. E eles vão estar ali para fazer isso. 5 estrelas, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa semana, gente, eu fiz uma postagem especial lá no blog, vou deixar o link aí embaixo, que se chama La Chascona Pablo Neruda e um sonho. Que foi a viagem que eu fiz ao Chile no início do ano e eu visitei a casa do mestre maravilhoso Pablo Neruda. Então eu coloquei umas fotos lá, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link aí embaixo, certinho? Então, gente, era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar aí um gostei, que ajuda muito a divulgar o vídeo. Se inscrevam, se ainda não estão inscritos, sejam bem-vindos. E bem, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!